Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. E para você o nosso grande abraço. Desejo de um excelente meio de semana, como sempre. Para você o nosso agradecimento por estar nos acompanhando. Pode ser pelos nossos perfis no Facebook, tem os nossos perfis, tem a página do Cubo Notícias no Facebook. Curta, siga a página lá no Facebook do Cubo Notícias para você receber as informações aí. Entrou atualização, você já recebe aí. Já está lendo, já está assistindo, né? Para quem não tem o Facebook, tem o Instagram. É só seguir também. Tem também o Twitter, tem o canal do YouTube para você se inscrever também. E para quem não tem rede social, tem o nosso site do Cubo Notícias. É só dar um Google lá, o Cubo Notícias, e acessar para curtir, para receber, para se informar com tudo que acontece, principalmente na nossa cidade de Porangaba e região. Bom, vamos começando para você a edição desta quarta-feira, né? Já final do mês de março, já estamos aí no dia 29 de março de 2023 e destacando a previsão do tempo para os próximos dias aqui na cidade de Porangaba e toda a nossa região. Vamos conferir. Bom, pessoal, é a previsão do tempo. Ontem deu uma garoinha no final da tarde. Hoje tem previsão de chuva também no final da tarde, pancada isolada de chuva, né? Com moderada intensidade, moderada fraca. Mas nós temos novamente o retorno dessas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde e no período da noite, nos períodos de tarde e noite, o calor que continua, apesar de uma frente fria que chegou dando uma amenizada naquela temperatura que estava muito forte na semana passada, né, no final de semana principalmente. E temos essa previsão do tempo para você. Tá acompanhando aí na tela. É para a cidade de Porangaba, vale também para cidades vizinhas. Quinta-feira, dia 30, temos novamente o que se predomina neste final de verão, terminou dia 21 e começo de outono, que é o sol na parte da manhã, tempo aberto ao amanhecer, algumas nuvens no céu e no começo da tarde já vai fechando o tempo. As nuvens vão aumentando, aumento de nebulosidade e de massa de umidade, trazendo pancadas de chuva à tarde e à noite na quinta-feira. Tem calor, 30 graus de máxima, mínima de 21. Sexta-feira, basicamente um repeteco da quinta. Sol de manhã, os aumentos de nuvens já no final da manhã, início de tarde, mais nuvem, mais chance de chuva, né? Aquela umidade que toma conta do ar, né? Juntamente com o calor e as pancadas de chuva à tarde e à noite também com moderada e leve intensidade, com máxima de 31 graus e mínima de 21, a chuva que promete dar as caras à tarde e à noite na sexta-feira, bem como no sábado. Ah, você achava que ia ser diferente? Não, sábado também. No sábado nós teremos aí uma temperatura mínima à noite de 22 graus. Olha só, nós vamos ter mais abafamento à noite e uma temperatura mais controlada durante o dia, 29 graus de máxima, mínima de 22. E no sábado, sol e aumento de nuvens de manhã, com as pancadas de chuva à tarde e à noite, né? Para quem gosta de curtir a noite de sábado, é bom, né, levar um guarda-chuva aí só para se prevenir, né? Pancadas de chuva também, de moderadas a fraca intensidade. Não tem previsão de temporal, não. Bom, domingo também. Sol com muitas nuvens,
período de céu nublado com chuva, pancadas isoladas durante o período da tarde. À noite, no domingo, o tempo vai ficar firme, sem chance de chuva na parte da noite no domingo. 26 graus, aí é a chegada de uma frente fria que está já entrando na região sul do Brasil, vai chegar aqui pra gente lá no domingão mesmo. 26 graus, vai ficar um pouquinho mais fresco a temperatura máxima e à noite também vai dar uma controlada, 19 graus de mínima. Essa é a previsão do tempo para você, para os próximos dias, aqui na cidade de Porangaba e também na nossa região. Bom, pessoal, nós vamos destacar as notícias aqui da nossa região e as imagens que eu irei mostrar a partir de agora são imagens de que nós, seres humanos, né? Nós somos jovens, né? Quem é jovem aí está nos assistindo? Você deve estar pensando aí, eu sou jovem, eu sou bacana, sou forte, tô numa beleza, minha vida tá ótima. Olha minha vida tá zoada! Né? Nada disso vai acontecer comigo, será? Olha, e fique esperto também com sua família, viu? Abre o olho com a família. A família. Abre o olho com a família. Abra o olho, porra! Abra o olho! Tá? Cuidado com a família. Porque às vezes a família pega, quando você fica idoso, pega e coloca você num lugar assim, ó. Olha aí. Tá vendo? Olha esse lugar aí. Olha a sujeira. Isso daí vai refletindo já. Você que é jovem, você vai envelhecer. Fica de olho na sua família, porque a tua família pode te empurrar para um lugar como esse aí, viu? Fica de olho. Eu não confio muito em família, não. Eu vou falando aí e tal. Isso daí é uma instituição de longa permanência de idosos. Vamos dizer no português claro, é um asilo clandestino que a Polícia Civil de Botucatu fechou permanentemente. Fica às margens da rodovia Marechal Rondon, numa chácara, e nem precisa falar. Você está vendo as imagens, a sujeira, a situação que essa, entre aspas, instituição foi fechada por maus tratos contra idosos. A operação da polícia aconteceu ontem, depois de diversas denúncias anônimas. O problema é esse, precisou ter várias denúncias para se tomar uma providência, né? Segundo o delegado responsável pelo caso, que é o delegado da seccional aqui da nossa região, inclusive, o Dr. Lourenço Talamonte, com o apoio de uma equipe de profissionais da Vigilância Sanitária e do Ministério Público do Estado de São Paulo, foi constatado que o local apresentava, é mesmo? Nem dá para ver pelas imagens, né? Apresentava irregularidades, além de funcionar clandestinamente. Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, essas IUPs, que são as instituições de longa permanência de idosos, são instituições reconhecidas de assistência social, de caráter residencial, destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com mais de 60 anos. Diferentemente de asilos, os locais passam por uma fiscalização mais rigorosa da Vigilância Sanitária e do Ministério Público. Com as denúncias, vale ressaltar, viu? Essas IUPs e os asilos têm diferenças, né?
dizendo assim, elas possuem algumas diferenças, mas na verdade são diferenças mais burocráticas do que, né, outra coisa. Com essas denúncias foi necessário um mandado judicial de busca e apreensão emitido pela Justiça ontem. Assim que saiu o mandado, a polícia e o Ministério Público já foram ao local. Segundo a polícia, os responsáveis serão investigados. Vai ter que investigar ainda, as imagens já estão mostrando. Olha a sujeira disso. Maus tratos contra os idosos. Deverão comparecer aos tribunais quando notificados. No país da pizza ninguém vai preso, né? Não vai preso. Até político que rouba joias de mais de 16 milhões não vai preso. Não vai preso. Vai preso o cara que rouba um pedacinho de carne lá no supermercado porque os filhos estão passando fome. Esse vai preso, né? Agora, ladrão de joia de mais de 16 milhões de reais não vai preso. Ainda volta para o país com uma cara de bosta e ainda vai uns tontos lá ainda comemorar, recepcionar o vagabundo. Eu tenho bronca desses capajetes! Oh, Deus, Satanás! Desgraça, rapaz! Esse é o país da maracutaia? Ainda conforme o delegado, os idosos internos foram realocados pela equipe da Secretaria de Doenças Mentais de Botucatu e o caso segue aí sendo investigado. E tem também que tinha que prender o vagabundo ou a vagabunda que pega o pai, a mãe, o avô ou a avó e enfia num lugar desses, né? Mas as leis do Brasil, leis maravilhosas. O Brasil é o país das leis bem feitas. Bom, gente, mudando de assunto, na cidade de Angatuba, na manhã da última segunda-feira, um trágico acidente de trabalho tirou a vida de um trabalhador, né? Ele morreu após se acidentar nessa trituradora de silos. Qual dessa imagem aí? Essa é uma imagem ilustrativa, mas é um equipamento parecido com esse, onde esse trabalhador perdeu o braço na manhã de segunda-feira, de acordo com a PM. O acidente aconteceu por volta das 9 horas. O Vanderlei Meira estava produzindo silos. A trituradora usada por ele travou. Momento em que o trabalhador tentou retirar algumas palhas, só que ele teve o braço engolido pelas engrenagens. 2 funcionários que estavam no local ouviram os gritos e socorreram o rapaz. Mesmo com a parte do corpo decepada, ele foi levado com vida até a Santa Casa da cidade, que fica a cerca de 8 quilômetros de distância da fábrica. Apesar de receber cuidados médicos, Vanderlei não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. O corpo dele foi levado para o IML de Tapetininga e foi sepultado na manhã de ontem no cemitério de Angatuba. Tem que ter muito cuidado em mexer com esse tipo de equipamento. Vira e mexe, a gente vê notícias falando sobre esse tipo de acidente com esse tipo de equipamento. Bom, pessoal, e a maioria dos acidentes acontecem quando enrosca alguma coisa. A gente já viu um acidente parecido assim em Porangaba, né? Com máquina de esticar cerca, com escavadeira de cerca, né? O negócio travou ali no buraco, foi tentar tirar, a pessoa morreu. Equipamento travou, tem que desligar antes de fazer a manutenção. As pessoas cometem o erro de fazer a manutenção com o equipamento ligado, aí infelizmente o pior acontece. Um vagabundo de 51 anos foi preso. Ele foi preso ontem, terça-feira, suspeito de abusar de uma criança de 5 anos em Mombuca, município pequeno aqui do interior paulista. O mandado de prisão temporária foi cumprido pela Polícia Civil de Capivari. Segundo a delegada, a Maria Luísa Dalla Bernardina, o homem é vizinho da criança
e teria praticado o crime por diversas vezes. A investigação teve início após a mãe do menino procurar a polícia. Ao perceber que ele sentia muitas dores, ela perguntou ao filho o que tinha acontecido e ele contou sobre os abusos. Após exames e levantamentos policiais, também foram constatadas lesões em várias partes do corpo da criança, que contou que o vizinho o ameaçava para não relatar o abuso a algum familiar. Durante o cumprimento do mandado de prisão e de busca na casa do suspeito em Mombuca, a polícia também encontrou um estojo de munição calibre 38. O homem foi preso no local, foi conduzido até a Delegacia de Defesa da Mulher de Capivari, onde a ocorrência foi apresentada. Posteriormente, ele foi encaminhado até a cadeia participativa de Piracicaba, onde vai ficar até a conclusão das investigações. Eu espero que os outros presos da cadeia de Piracicaba consigam colocar as mãos neste vagabundo para fazer com ele o mesmo que ele fez com essa criança. Porque as leis, muitas vezes, de dentro da cadeia, valem mais do que as leis de fora para esse tipo de crime. Bala na cara dele. As leis de fora, já falei, as leis no Brasil são vergonhosas. Vergonhosas. Vamos falar de um exemplo de lei vergonhosa no nosso Brasil. Por exemplo, a lei que penaliza motoristas que dirigem embriagados e matam pessoas. Não é nada, entendeu? Essa lei é uma piada. Né? Essa lei é uma piada. Morreu na noite da última segunda-feira a professora Leda Maria Trama, de 61 anos, moradora da cidade de Pereiras, aqui pertinho da gente. Ela morreu após ser atropelada por um vagabundo que dirigia bêbado. Segundo as informações da polícia, após mais uma noite de trabalho, a Leda retornava de bicicleta para sua casa e foi atingida por um veículo conduzido por um motorista embriagado no início da madrugada de domingo. Com ela também estava o seu sobrinho, o Denilson Boaventura, 47 anos, que também foi atropelado, mas teve somente ferimentos leves. Leda Trama sofreu traumatismo craniano e passou por várias horas de cirurgia e ficou na UTI da Unesp, mas ela não resistiu. O corpo de Leda foi sepultado no cemitério de Pereiras no fim da tarde de ontem. Após o acidente, testemunhas informaram à polícia que um motorista bêbado atropelou os ciclistas e fugiu do local. Com o número de placa do veículo, anotado pelos moradores, o suspeito foi localizado já na casa dele. Ainda segundo o boletim, mesmo com sinais aparentes de embriaguez, estava visivelmente bêbado. Ele negou ter atropelado os ciclistas. Apesar disso, ele foi preso em flagrante, foi levado ao plantão policial de Botucatu. Trata-se de Luiz Antônio Soares. Ele teve a sua prisão preventiva decretada e deve responder pelos crimes de embriaguez ao volante e homicídio culposo, onde na realidade deveria ser homicídio com dolo eventual, assumindo o risco de matar por dirigir embriagado. Mas ele fugiu do local do acidente. Mas foi preso em flagrante, então vamos ver como é que vai ficar a situação dele. Agora, o negócio é o seguinte: gente que dirige embriagada e mata pessoas, geralmente respondem por homicídio culposo. E com o perdão da palavra, ao responder por homicídio culposo, esses vagabundos estão cagando e andando para a lei. Que, como eu já falei, as leis no Brasil não prestam. Tem gente aqui, né, não vou falar nem aonde, que matou gente há pouco tempo aqui nas estradas próximas aqui, né? Tava dirigindo, né, com o latão cheio, provocou um acidente, fugiu do local do acidente, fugiu do local que estava sendo atendido, para não passar pelo teste do bafômetro, e está respondendo por homicídio culposo.
e continua nos pesqueiros da vida, bebendo, encharcando e saindo dirigindo. Aí não é pra gente falar que as leis do Brasil são, com o perdão da palavra, uma merda? Não é pra falar, né? Não é pra se revoltar. Nossas condolências à família da senhora Leda Maria Trama, que morreu voltando para casa depois de estar trabalhando domingo à noite. Morreu por causa de um motorista bêbado. Bom, gente, vamos com as notícias locais aqui. Mais uma vez, nós vamos falar, nós já falamos aqui, do loteamento Vida Nova. Você que quer ter uma vida nova, vá morar no loteamento Vida Nova. Porque se você sair de um local onde você tem água, você vai para um lugar onde você não tem. Você vai ter uma vida completamente nova. Né? Padecendo com falta de água. Nós já falamos desse problema, acho que umas 2 vezes, vamos para a 3ª vez. E até agora nada de providência. No começo dessa semana, do final da semana para cá até o começo dessa semana, os moradores do loteamento Vida Nova ficaram 4 dias sem água. 4 dias e meio, né? Sem água. 4 dias e meio sem água. Sem água para tomar banho, para se alimentar, para fazer comida, água potável para consumo. Porque lá não tem água da Sabesp ainda. Aí, o Ministério Público abriu um processo para ser feita a ligação de água. Para tapear, a Sabesp foi lá, levou uma extensão de água, mas deixou no portal ali da entrada do loteamento Vida Nova. Mas não levou para os moradores. Né? São mais de 500 e poucas casas, 502 lotes, parece que ele falou, os moradores, 502 lotes. Aí você vê a quantidade de lotes que tem lá. Não foram levadas essas ligações para os lotes, para os moradores. Colocaram ali, né? Mas o processo está correndo no Ministério Público para que seja feita a ligação de água. O problema também é a demora para se decidir para o Ministério Público e a Justiça determinarem que seja feita a ligação de água a essas pessoas que pagam seus impostos, né, e têm direito a essa ligação de água. Não estão pedindo a água de graça, eles vão pagar por ela. Né? Acontece também que o loteamento Vida Nova está em situação irregular, como grande parte dos loteamentos aqui do nosso município. Aí fica aquele negócio, a prefeitura diz que não pode fazer nada, porque o loteamento não está em situação regular, a Sabesp também diz o mesmo. E enquanto isso, os moradores com problema de água. Acontece o seguinte, lá no Vida Nova, existe um processo de que um funcionário ali do loteamento levava com um trator água para as casas. Um trator levando água para uma centena de casas ali. Inclusive, é o senhor Zé Luiz que fazia esse transporte. Porém, na sexta-feira, o senhor Zé Luiz passou mal enquanto trabalhava. Ele foi socorrido e ele estava tendo um infarto. Ele foi atendido, ficou internado, mas infelizmente, de anteontem para ontem, né, seu Zé Luiz não resistiu e veio a falecer. Fica inclusive nossas condolências à família do seu Zé Luiz. E ele prestava praticamente o dia todo esse serviço com o trator de levar água às casas dos moradores lá do Vida Nova.
Então, desde sexta-feira, quando ele teve esse problema de saúde, que infelizmente veio a óbito, desde sexta-feira até ontem, meio-dia, os moradores ficaram sem água nenhuma. A gente está vendo fotos aí dos moradores indo até a residência do proprietário do loteamento para pedir providências. A providência chegou ontem, que foi esse caminhão-pipa levando água, né? Que o loteador foi lá, já que não tinha o trator, o funcionário infelizmente faleceu. Aí foi o caminhão-pipa, foi contratado um caminhão-pipa para levar água aos moradores. Então, vamos colocar na conta aí o quanto se gasta. O quanto se gasta comprando água ou pegando água em torneira para levar para os moradores. Será que essa quantia que se gasta na compra da água, na aquisição da água para levar aos moradores, será que essa quantia não dá para... Será que não fica mais barato? Ou será que não compensa até a curto e médio prazo fazer a compra de canos e levar essa água aos moradores? Financeiramente, será que não tem um custo-benefício muito maior do que ficar todo mês pegando água, todo dia pegando água, contratando caminhão-pipa ou pegando de uma torneira? Então, o que os moradores querem inclusive os moradores falam, os que nos procuraram, falam que estão dispostos a colaborar financeiramente com o projeto. Fazer uma vaquinha para comprar os canos. Mas o que falta é o projeto. E daí não fazem o projeto porque dizem que o loteamento está irregular. Tá, mas quem está passando sede, quem precisa tomar banho, quem precisa cozinhar, não tem como esperar a regularização disso porque é muito burocrático. E além de muito burocrático, parece que o pessoal não se agiliza muito para resolver essas coisas, né? Então o que eles precisam é da bendita água potável. Os moradores estão com boa vontade. Os moradores que nos procuraram falaram que estão dispostos a ajudar financeiramente para o andamento do projeto, para terem água potável em suas casas. Agora o que falta são os responsáveis, no caso, dono do loteamento, prefeitura e Sabesp, se mexerem para fazer alguma coisa. É isso que os moradores querem. Então, loteamento Vida Nova, mas com o velho problema de sempre, que é a falta de água potável. Já a terceira vez que nós estamos falando aqui no Jornal ACN desse problema, né? Que se agravou, infelizmente, diante de uma fatalidade, né, que aconteceu. O seu Zé Luiz faleceu, ele que transportava a água até as casas da pessoa, uma fatalidade, ninguém esperava por isso. Fica nossas condolências à família e aos amigos dele, né? Ninguém esperava por isso. Mas imprevistos acontecem. E diante deste imprevisto, os moradores ficaram, e não é culpa do funcionário, de jeito nenhum, ficaram 4 dias sem água. Aí não dá, né? 4 dias sem água não dá. Bom, gente, é isso. Vamos aguardar aí, se quiserem passar alguma informação a respeito, né, tanto responsável pelo loteamento quanto da prefeitura e a Sabesp, sobre o andamento desse projeto de ligação de água. Se alguém quiser passar a informação, né, nossas redes sociais, nosso site, está tudo, tem nosso e-mail lá no nosso site, está tudo, né, à disposição para que alguma satisfação seja dada. Bom, vamos mudar de assunto. O ano passado teve e foi um sucesso. O ano passado teve e foi um sucesso. E este ano promete ser um sucesso ainda maior, que é a encenação da Paixão de Cristo, com a participação do Ministério de Jovens. Na realidade é o Ministério de Jovem que vai fazer toda essa encenação. Os integrantes do Ministério de Jovens é que vão realizar essa encenação da Paixão de Cristo,
da Via Sacra e será realizada na sexta-feira da Paixão, dia 7 de abril, às 19h30. Será como na Via Sacra, né, com saída em frente da igreja de Santo Antônio, com procissão pelas ruas da cidade de Porangaba, vai sair ali em frente da igreja com essa procissão, simulando aí o caminho das dores e a Via Sacra. Então, se você quer assistir, quer entender um pouco mais sobre a paixão de Cristo e renovar a sua fé, esteja presente às 19h30 na sexta-feira da Paixão, onde haverá. O ano passado já foi, eu não estive presente, eu não assisti, mas nós mostramos até algumas imagens aqui. Teve a encenação da Paixão de Cristo ano passado, foi muito bem avaliada e comentada pela população, e temos certeza que neste ano também será. É a encenação da Paixão de Cristo, feita pelos jovens do Ministério de Jovens aqui de Porangaba. Repetindo, sexta-feira da Paixão, dia 7 de abril, às 19h30, saindo de frente da Igreja Matriz de Santo Antônio. Bom, gente, mudando de assunto, com as notícias aqui de Porangaba, nós vamos colocar um vídeo aqui que nós recebemos do nosso espectador, sempre fiel espectador, o Zé Maria Ferreira. Ele sempre traz algumas novidades, né, alguns apontamentos aqui no espaço do internauta. E dessa vez o Zé Maria está falando sobre um problema que aconteceu na frente da chácara dele, lá no bairro das Partes 2. Mais uma vez, né, temos moradores reclamando de serviços feitos pela prefeitura que dificultam a entrada das pessoas às suas propriedades. Você fala uma vez e parece que a turma não aprende. Vamos assistir. Alguém aí que cuida das estradas, por favor, quando passar a patroa aqui, não cortar a terra, colocar terra. Isso aqui é grama, eu plantei a grama beirando aqui, essas árvores aqui. E a rua estava mais alta do que a grama. Agora, olha o buraco que tem aqui. Já baixou quase 40 centímetros. Para mim subir dentro do terreno, eu tenho que pôr uma rampa de carro. De pé eu tenho que pôr uma escada. Porque cada vez que a patroa passa, ela tira 5 centímetros, 10 centímetros. Como por exemplo, a hora que ela for passar aqui no meio, aqui no rastro do carro, tá fundo. Do outro lado, tá fundo. Mas do meio, tá alto. Ao invés de eles pôr terra e aterrar, não. Eles cortam o meio e abaixam a estrada. Tá errado. Não deve fazer isso. Fale com todo mundo que tem os terrenos, planta a grama, deixa a grama, estila uma canaletinha beirando e deixa o meio da estrada alto. Porque aí a água vem e ela não corre no meio da estrada para levar a terra embora. Ela vem trabalhando, correndo sempre nos cantos, na beira. Como por exemplo aqui, pode jogar toda a água desse pedaço aqui, ó, mais ou menos 50 metros aqui na frente. Pode jogar toda a água da rua aqui para dentro. Não tem problema. Tem placa por aí proibindo jogar água dentro do terreno. Burrice a pessoa proibir isso. Porque a prefeitura também não tem para onde jogar água. Quer que a prefeitura coloque um caminhão-pipa aqui, uma bica, esperando a água vir para cair dentro e levar embora? Ou quer que corra no meio da estrada para levar o que a prefeitura coloca, gastando o nosso dinheiro? É burrice se você proíbe a prefeitura de jogar a água dentro do terreno. Não é quem vai jogar dentro do terreno. Quem tem que cuidar da beira da sua cerca é você. Planta a grama.
Faz uma canaletinha, beirando onde se plantar árvore assim, ó. Planta árvore, é bonito plantar árvore, olha. Que beleza, não tinha árvore nenhuma aqui. Tinha esses matinhos aí, mas isso aí não presta. Agora aqui não, que eu plantei ipê, eu plantei esse pinheiro naval, beirando, e plantei grama. Então a prefeitura, a patrol, quando passar, não tira a terra, por favor, coloque terra e jogue a água. Tá aí, gente. Fica aí o espaço do internauta, do Zé Maria Ferreira, pedindo para que, né, aquilo que a gente já falou, estrada rural tem que ser abauloada, tem que ter um abauloamento para escoamento de água. E na entrada das chácaras, né, tem que ser respeitada a rampa de entrada das propriedades. A gente fala, mas não aprende. E quando você fala uma coisa várias vezes e a pessoa não aprende, o que a pessoa é? É muita inteligência. Bom, a gente fala de coisa ruim, de reclamação, e a gente fala também de coisa boa, de agradecimento. Há cerca de 15 dias, nós apresentamos aqui no Jornal ACN um problema numa estrada rural, ali no bairro Serrinha de Baixo, onde os moradores estavam, desde o começo do período de chuvas, sem receber o caminhão-pipa que levava água a uma caixa d'água para atender 5 propriedades de 5 famílias ali no bairro da Serrinha. Nós mostramos aqui, né, a estrada cortando um terreno ali e o caminhão não conseguia nem subir nem descer quando chovia. E nós pedimos para que a prefeitura pudesse dar um apoio a esses moradores, a essas 5 famílias que necessitam da chegada do caminhão-pipa para levar água potável a essas residências. Nós apresentamos isso há cerca de 12 dias, né? Não chega a ter 15 dias, não chega a ter 2 semanas. E prontamente a Prefeitura de Porangaba atendeu. Na sexta-feira, a máquina da Prefeitura de Porangaba esteve no local fazendo os reparos. Vamos assistir as imagens e o agradecimento, inclusive, de um dos moradores que esteve fazendo o registro dessa obra importante. Pode parecer pequena, mas muito importante, de muita importância para essas 5 famílias. Vamos assistir. Olha aí um serviço sendo executado aí da prefeitura, que foi que eu fiz uma reclamação na prefeitura. Conversei com o vereador Eduardo e os fiscais lá, eles que aqui a Serrinha de Baixo, aqui, essa estradinha aqui, tem 5 famílias que moram lá em cima. Necessidade de água, e o caminhão faz 5 meses que não entra água. E aí a obra sendo efetuada aqui, iniciando aqui desde cima, e trator aqui já concluindo a obra aqui. Importante, né, que pelo menos agora o caminhão sobe a trazer a água pra gente, faz 5 meses. Isso é importante, faz mais de 15 anos. Agora, agradecendo aí ao prefeito aí, os fiscais aí, o vereador Eduardo, que está iniciando esse trabalho aí para nós aí. Isso é muito importante. Vai até aqui embaixo aqui. Começa ao fim. O vídeo ficou um pouco longo, mas pelo menos aqui a gente agradecendo aí mais um serviço prestado aí na comunidade aí da Serrinha de Baixo aqui próximo aos 3 irmãos aqui. Muito agradecido aí. Que Deus abençoe a todos, a nós e a nossa família aqui. Chegando até aqui a ponte, é o início, aqui até a ponte, e aí aqui retornando da ponte, subindo, terminando aqui.
Pois bem, pessoal, aqui é assim, né? Se tem que reclamar, a gente reclama. Se tem que agradecer, a gente agradece, né? E o que tem que mostrar, a gente mostra. Aqui a gente não tem intenção de puxar saco de ninguém, né? E também não tem intenção de ficar denegrindo ninguém. Não tem motivo nenhum para isso, né? Então, agradecimentos aí à Prefeitura por prontamente, à Secretaria de Obras, por prontamente atender essa nossa solicitação, nossa sim, que nós fizemos a pedido dos moradores. A reivindicação é deles, né? Nós só fizemos aqui porque o objetivo nosso é tentar auxiliar, inclusive, o poder público a saber onde são os problemas críticos da nossa cidade. As pessoas mandam pra gente, a gente apresenta aqui, a prefeitura pega, fala, olha, ali está precisando, né? Então muitas das vezes dá certo, né? E a gente agradece a Secretaria de Obras e a prefeitura por ter feito esse serviço de muita importância a essas 5 famílias. Bom, para finalizar, lembrando que neste final de semana, neste sábado, vai acontecer a Noite Italiana, que é uma noite que, além de agradável e gostosa para você, será uma noite importante para a Associação Amor de Bicho de Porangaba. Porque a Associação Amor de Bicho de Porangaba, que está com quase 200 animais, 190 animais recolhidos, que são vítimas de maus tratos e abandono, a Associação Amor de Bicho está fazendo essa noite italiana para arrecadar fundos, para continuar cuidando desses animais abandonados ou vítimas de maus tratos. A noite italiana vai acontecer neste dia 1º de abril, sábado, no Centro de Lazer do Trabalhador, o CLT. O valor de um rodízio de pizzas completo, R$ 60,00, 60 por pessoa. Além de tudo, além da pizza, vai ter música ao vivo, é um jantar dançante para você se deliciar, encontrar os amigos e curtir uma noite preparada com muito carinho. E lembrando que toda a renda dessa noite italiana será revertida para a Associação Amor de Bicho. O contato para você adquirir o seu ingresso está aí na tela. Telefone da Dona Sônia, 99724-7297, e o da Carol, que é DDD 19 99750-7792. Tá bom, gente? Então você entra em contato, faz a aquisição aí do seu ingresso, participa e colabora com a Associação Amor de Bicho. Bom, pessoal, Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Quarta-feira, final de mês, 29 de março. Agradeço você por ter nos assistido. Continue sempre acompanhando nossas redes sociais, até porque agora tem, né, os plantões, que vira e mexe a gente entra com notícia de última hora aqui para você acompanhar também, né? Com os vídeos curtinhos, assim, trazendo as informações de última hora também. Então continue sempre acessando nossas redes sociais, siga as redes sociais para receber. Agradeço você, um grande abraço, ótimo final de quarta-feira e até a próxima.